Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você estará assistindo a esse vídeo. Queria perguntar para você como você está se sentindo hoje, nesse momento. Feliz, satisfeito ou triste? Passando por alguma situação difícil na vida? Talvez por alguma coisa que aconteceu, que ainda não foi resolvida e que talvez para você nem tenha mais solução, nem sabe mais como agir, como resolver, porque isso ficou já no passado ali atrás. Eu tenho uma palavra para dizer para você nesta manhã, neste dia, nesta hora. O apóstolo Paulo, ele falou lá na carta aos Filipenses, ele falou assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, sigo para o alvo, para a fim de agradar aquele e ganhar o prêmio. Mais ou menos assim, eu estou falando com minhas palavras. Ele disse: esquecendo-me das coisas que já passaram, siga em frente, a fim de agradar a Deus, né? De quem ele espera receber o prêmio. E aí, o que é que a gente entende com essa palavra? O que passou, a gente não pode mais fazer, né? Muita coisa que passou, a gente não tem mais como resolver, como solucionar. E o jeito que tem, como o apóstolo Paulo falou, é isso: seguir em frente. E eu quero lhe dizer de outra forma nesta manhã. Sabe o que é que significa isso? Exatamente, ressignificar. Ressignificar é dar outro significado àquilo que aconteceu, que até hoje nos faz sofrer. Até hoje a gente não conseguiu resolver. E talvez nem consiga. Então, a saída é essa. Para que a gente não fique sofrendo, parado naquele tempo, carregando aquele mal nas nossas vidas, impedindo de receber bênçãos, de viver uma vida, a vida de abundância que o Senhor oferece para os seus servos. Ele diz: eis que eu te dou vida e vida com abundância aos seus servos. E essa vida, por causa de coisas que estão nos aprisionando, a gente não tem aproveitado, a gente não tem vivido, a gente não tem desfrutado, tem ficado parado, lembrando do passado, tentando resolver uma coisa que não se pode resolver. Olhando para a história de José, a gente tem um grande exemplo: José do Egito. Ele foi uma pessoa que tinha tudo para ser um grande depressivo, doente mental, revoltado e outras coisas mais. Porque José foi traído, humilhado, vendido pelos seus próprios irmãos de uma maneira injusta. Mas aí José era uma pessoa que tinha uma vida centrada. O pensamento dele era no Senhor. Ele, de certo, ele confiava naquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Deus já tinha dado sonhos a ele. Ele sabia, ele conhecia o Deus a quem ele servia. E ali ele deixou que Deus realizasse o plano que ele tinha para realizar na vida dele, ali no Egito, na casa de Potifar. E nós sabemos, podemos entender simplesmente, de maneira facilmente, que se José quisesse, ele poderia ter voltado. Não era tão longe. Ele se dava muito bem com Potifar e ele poderia conversar e ele seria liberado aí à casa de seu pai. Imaginamos o quanto José não sofreu, pensando no sofrimento de Jacó, né? Lembrando dele, que havia perdido seu filho, vivendo aquele luto da perda do seu filho. Mas José suportou tudo isso e ficou aguardando o que Deus tinha para fazer ainda, porque tudo aquilo ali fazia parte do propósito. Quero dizer para você também, através da mensagem de José, que quando nós estamos numa prova, nós temos que esperar o tempo de Deus. Prova tem prazo de validade. A gente não pode querer sair dela antes do tempo que Deus determinou.
né? A gente não pode querer apressar as coisas. Às vezes, nos aparece uma saída, uma oportunidade, que seria para José voltar à casa de seus pais, chegar lá e dizer para o pai dele: olha aqui que meus irmãos fizeram, me venderam, me tiram para o Senhor, e aí ele se vingaria dos seus irmãos pelo que eles fizeram com ele. Mas José não pensou assim. Deus tinha algo mais, algo melhor, e José queria viver. Ele queria nem que fosse com mais sofrimento, mas ele estava com Deus, e com Deus tudo é ameno, tudo é amenizado. E aí ele ficou naquele lugar esperando ver o final, como iria ser aquele desfecho. E nós conhecemos a história. José foi mais uma vez caluniado pela mulher de Potifar, foi parar na cadeia, mas ele fez o que ele sabia ali, ele fez amizades, ele deu continuação ao processo, ao que Deus estava fazendo na vida dele. Ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, e ali viram que ele tinha um dom. Foi através disso que ele foi chamado para também interpretar o sonho do faraó. E por causa disso, por ele ter sido essa pessoa usada por Deus, porque era dom de Deus para decifrar o sonho de faraó, José foi eleito governador ali. E Deus deu a ele a capacidade, o entendimento para naquele momento, o momento que vinha a fome. Primeiro veio os anos de fartura, onde José teve a ideia, a sabedoria de armazenar comida, para que no tempo da fome as pessoas viessem lá comprar, e essas pessoas, entre elas, seus irmãos. E foi aí onde José viu que realmente era a mão de Deus. Ele disse para os seus irmãos, ele não usou a oportunidade para vingança, para passar na cara, como a gente diz, né? Para se exaltar. Ele entendeu que aquilo foi um plano de Deus, foi Deus que fez aquilo. E ele disse: foi por causa de Deus, foi pela vontade do Senhor que eu vim parar aqui. Não foi culpa de vocês. Ou seja, José, ele ressignificou tudo que ele passou, todo o sofrimento, tudo aquilo que aconteceu. Aqueles seus irmãos, eles colaboraram com o plano de Deus, né? Mas eles também tiveram a recompensa, né? Eles tiveram consequências, porque Deus os fez sentir culpados e sofreram pelo que eles fizeram. Mas eles se arrependeram, e isso foi tudo para José. E José teve a graça, José foi privilegiado pela bênção que ele esperou acontecer. Ele não antecipou, ele esperou o tempo. José viu seu pai novamente. José teve aquela reconciliação com seus irmãos, com sua família. E aí ele viu que realmente valeu a pena. Valeu a pena esperar na vontade do Senhor, que o Senhor agisse da forma como ele queria. E ele teve a vitória, ele foi abençoado. E assim ele nos deixou essa história para nos abençoar também, nos deixar o exemplo. Então, ressignificar o que aconteceu. Te maltrataram, foram injustos com você, te abusaram de você, caluniaram, levantaram falso a teu respeito, te humilharam. Ressignifique. Lembre que Deus tem um propósito. Você está aqui hoje. Ore por aqueles. Abençoe. Veja o que Deus fez na sua vida. Não olhe o que está faltando. Olhe o que tem. Olhe o que Deus fez. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Olhe para o alvo. Olhe para as bênçãos que você tem para alcançar. O que para trás ficou, ficou. Vamos viver o presente, o que está acontecendo. Vamos ressignificar os acontecimentos para podermos ser livres e vivermos uma vida de abundância, uma vida em abundância, uma vida de prosperidade, de alegria, de paz, aquilo que o Senhor tem nos prometido, que ela já começa aqui e vai concluir lá na vida eterna, onde estaremos para sempre ao lado do Senhor, desfrutando das maravilhas que lá tem, que não se compara com nenhuma tristeza, nenhuma dor que possamos passar aqui na terra, porque a glória do porvir não se compara com nenhum sofrimento que passamos aqui. Que a gente possa meditar
nesta palavra, neste dia, é ressignificar. Pense bem nisso. Dar um novo significado àquilo que tem te atormentado, que tem feito, às vezes, você chorar, você conservar aquela mágoa dentro de você e não dar lugar, não dar espaço para as bênçãos, para o perdão, para a vida de paz. Porque quando a gente libera o perdão, você é livre também. Você também é abençoado. Amém? Ressignificar é a palavra. Dar um novo significado àquilo que ainda hoje nos faz sofrer, nos deixa triste e não sabemos como agir. Entrega nas mãos daquele que tem poder sobre o passado, o presente e o futuro, porque ele já viu o nosso futuro. Ele já sabe como está lá, como será lá. Confia no Senhor, entregar a tua vida nas mãos dele e o mais ele fará. Que Deus abençoe e o guarde, o livre de todo o mal. Amém?